Olá, meus amores. Bem-vindos a mais uma aula, né? A aula de hoje nós teremos as disciplinas de Ciências e História, que são as disciplinas que a gente está precisando agora, no momento, dar mais atenção, né? Para a gente concluir o módulo, né? Então, na aula anterior, nós falamos, né, sobre o tratamento da água e as etapas, né, de tratamento da água, né? E ficou para vocês realizarem aí a atividade meu, seu, nosso, na página 34, e também a atividade da página 35 e 36, que nós vamos fazer a correção agora, né? Então, na atividade meu, seu e nosso, tem um textinho, né, informando que muitos animais, né, e plantas aquáticas estão sofrendo com a contaminação da água por ações humanas, né? E ficou o seguinte questionamento: o que podemos fazer para contribuir e evitar esse tipo de contaminação na água? Então, como disse aqui no próprio texto, né, que estes contaminantes, eles incluem produtos tóxicos, hormônios sintéticos, fármacos, que são remédios, né, inseticidas, herbicidas. Então, o que a gente pode fazer para prevenir, para evitar esse tipo de contaminação? Então, eu vou listar alguns que são bem estão de acordo aqui com o nosso material, né? Então, não se deve jogar remédios no lixo comum e descartar sobras de remédios na pia ou no banheiro. Porque essa água do nosso banheiro, da pia do banheiro, ela vai, né, para a superfície, ela pode infiltrar no solo, contaminar lençóis freáticos, pode também cair dentro de um rio e contaminar toda a vida aquática, né, a água, e prejudicar a vida aquática. Então, esses produtos hospitalares, né, os fármacos, como são chamados também, a gente precisa dar o destino correto a eles. Os medicamentos devem ser devolvidos à farmácia para se evitar a contaminação do ambiente e para não causarem problemas futuros. Além desses que foram citados aqui no material, é importante a gente não jogar lixo nos rios, não jogar, né, restos de produtos que a gente usa nas plantações, como herbicidas ou inseticidas, né? A gente dá qualquer destino, a gente precisa dar o destino correto ao lixo para que esse não se, né, entre em contato com as águas, né, subterrâneas ou as águas na nossa superfície. Então, esses são alguns, né? Então, quem colocou não jogar lixo nas ruas, nos rios, dar um destino correto aos medicamentos que restam, que sobram, está correto. Agora, na atividade, né, ele pede para observar o esquema de uma estação de tratamento. E nós temos aqui, né, o esquema e temos a etapa 1, 2 e 3. Você ia nomear cada etapa dessa aqui, de acordo com o que a imagem está representando. Então, na 1, a gente tem a floculação, que é quando é adicionado, né, o sulfato de alumínio, e esse sulfato de alumínio ele vai se transformar em flocos para que os resíduos sólidos, as impurezas, grudem nesses flocos, né? No 2, nós temos a decantação, que é quando essa impureza da água, ela se junta a esses flocos do sulfato de alumínio, e eles baixam e vão lá para o fundo do recipiente, que chama de decantação. E no 3, a gente tem a filtração, né? Seriam esses 3 processos. Número 1, floculação. Número 2, decantação. E número 3, filtração. Aí, B, explica o que acontece em cada uma das etapas. Então, na floculação, ela é responsável por agrupar em flocos as impurezas existentes na água. A decantação é o processo responsável por acumular as impurezas da água no fundo do tanque. E a filtração é o processo que remove as partículas menores da água que não foram removidas pela decantação. Então, é isso a explicação, tá certo? Lógico que vocês iam dar com as palavras de vocês. Escrever aqui com as palavras de vocês, de acordo com o que a gente estudou lá no início, que tem o texto informativo explicando cada um desses processos de tratamento da água. C. Depois desses processos,
A água, ela já pode ser distribuída à população para consumo? Então, aqui seria não. Muita gente colocou que sim, mas a resposta é não. Por quê? Depois desses processos, a água ainda precisa receber o cloro para a eliminação dos micro-organismos e o flúor para a prevenção da cárie. E depois de analisada quanto à qualidade, é que ela é distribuída à população. Então, após a realização da floculação, da decantação e da filtração, a água ainda não está potável. Ainda é preciso adicionar à água o cloro, que elimina os micro-organismos, e o flúor, que previne a cárie dentária, tá certo? De acordo com o que a gente estudou. Aí, na questão 2, vocês iam procurar no diagrama as palavras que completam as frases a seguir. Então, a primeira frase era: a deposição das... tracinho, no fundo do tanque acontece durante a etapa de decantação. Então, é as impurezas, aí seria impurezas. A deposição das impurezas no fundo do tanque acontece durante a etapa da decantação. Então, aí seria impurezas. Aí você ia procurar no caça-palavras a palavra impurezas. B. A filtração é responsável pela retenção de partículas menores de sujeira. Você ia completar com sujeira e circular no caça-palavra. C. Aí você ia completar com flúor. É a substância que é misturada à água para evitar as cáries dentárias. D. Durante a etapa de desinfecção da água, o cloro, já diz, ó, desinfecção, vai desinfetar a água, tirar os micro-organismos. Então, seria cloro. É adicionado para eliminar os micro-organismos. O sulfato de alumínio é colocado na água para se juntarem às impurezas, para que as impurezas grudem nesses flóculos e vão para decantação, né? Então, aí seria alumínio. Então, no caça-palavra ficaria assim, ó. Aqui a gente tem sujeira, aqui nós temos flúor, impurezas, cloro e alumínio, que são as palavras que vocês completaram aí nas questões. 3. Para preservar a saúde dos moradores de uma cidade, a primeira atitude deve ser com a fonte de água disponível. Então, tem que cuidar da fonte de água, né, que é disponível à população. Ela deve ser cuidada e sua água tratada a fim de evitar a manifestação de doenças na população. Porque, como a gente viu, a água sem tratamento, ela causa muitas doenças, né? Pesquise em fontes diversas algumas doenças que podem ser adquiridas por meio da água não tratada e liste as doenças no espaço a seguir. Então, alguma das doenças, minha gente, por exemplo, é a cólera, é a hepatite A, que pode ser transmitida pela água não tratada, a leptospirose, que é a doença, né, através do contato com água onde tem urina ou fezes de rato. São aquelas águas de chuva que saem dos esgotos que o pessoal costuma andar dentro, né? Então, ali correm muito risco de adquirir a leptospirose. A giardíase, que é um problema de pele causado pela água não tratada. A esquistossomose, que inclusive a gente já estudou, né? A cisticercose e etc. Então, aqui são algumas que o material colocou. Mas se você encontrou outras, né? Quando você fez a pesquisa lá, encontrou outras, você deveria listar aí abaixo. As que tem aqui listada é a cólera, hepatite A, leptospirose, arcaridíase, giardíase, esquistossomose e cisticercose. São essas que estão listadas aqui do material. Certo? Então, são essas. Então, a correção está feita e agora nós vamos para o nosso próximo estudo, que é os tipos de água, né? Nós começamos o capítulo com um questionamento, né? O Vitor, ele pediria água mineral e a mãe perguntava, né? Se a água mineral era uma água potável. E a mãe respondia que não, né? A avó. Então, a gente vai ver agora a resposta para esse questionamento, né? Então, eu queria que vocês acompanhassem aí junto comigo a leitura desse texto, né? Tipos de água. A água mineral é obtida diretamente da fonte e não passa por nenhum tipo de tratamento. São as garrafas e copos de água que compramos para beber fora de casa.
Então, o próprio nome já diz, ó, água mineral, é uma água cheia de minérios, que é tirada de uma mina, onde você escava o solo e vai encontrar um lençol freático, uma mina. Então, o próprio nome já diz. Então, essa água, ela não tem tratamento. Você tira direto da fonte, né? E a gente recebe na nossa casa através do galão de água de 20 litros ou das garrafinhas, né? Então, água mineral, o nome já diz, ela é adicionada a ela vários minérios, né? E tem também a água tratada. A água tratada, por sua vez, é proveniente de rios, lagos, represas e é tratada antes de chegar às nossas casas, que é toda aquela estação de tratamento que a gente estudou e aquelas etapas, né, de floculação, decantação, filtração, todo aquele processo a gente chama de água tratada. Temos também a água proveniente dos poços artesianos, que só recebe o cloro e o flúor, por não estar em contato com agentes poluentes. Em relação a matar a sede e a hidratar o corpo, não há diferença entre as duas. Então, se você quer hidratar o seu corpo, né, matar a sua sede, tanto faz a água mineral como a água salgada. As duas vão cumprir a mesma função. Contudo, em termos de composição, a água mineral é mais rica em minerais que a água filtrada. Vale lembrar que a composição química da água varia de acordo com a fonte de que ela é retirada. Por isso, é muito importante ler os rótulos. Então, o que vai estar adicionado à água depende de onde foi retirada aquela água, né? De que solo aquela água foi tirada, porque depende dos minérios que estão presentes no solo. Existem também, por isso ele dá a dica de a gente ler o rótulo para ver o que tem na água, né? Aí, continuando aqui. Existem dois tipos de água com gás. A que tem gás natural da fonte e a que é gaseificada na indústria, industrialmente, né? Quase que não sai. Então, existe a água que ela já vem com gás da fonte, onde ela é tirada, né? Dos próprios solos. E existe aquela que é adicionada o gás na indústria. Assim como a água mineral ou filtrada, os dois tipos de água com gás, a natural ou por processo industrial, têm o mesmo poder de hidratação. No entanto, contudo, o que ingerimos não podemos exagerar na quantidade da água com gás, visto que algumas pessoas apresentam sensibilidade a certas substâncias. Assim, diversifique ao máximo o que você ingere e procure sempre a orientação de um médico ou nutricionista. Toda a água utilizada para consumo, ela deve ser examinada em laboratórios especializados, para se certificarem qualidade e composição química. Só após esses exames, se a água for classificada como potável, é que ela poderá ser consumida pelo ser humano e, no caso da água mineral, receber o rótulo com suas características e composição química. E aqui a gente tem uma linda imagem, né, da água. Então, aqui fala que toda a água que a gente vai consumir, ela precisa passar por um laboratório para analisar, né, se essa água ela é potável, se ela não tem nenhuma substância a mais que vai ocasionar algum problema de saúde à nossa vida, né? Então, é isso que está dizendo aqui. Então, nós vimos a água mineral, a água tratada e a água com gás. Aí, agora, nós vamos nós vimos os tipos de água e nós vamos falar agora sobre a água pura. Muita gente pensa que a água pura é aquela límpida, transparente, sem cheiro, que recolhemos de uma fonte na montanha ou do filtro em nossa casa. Na verdade, a água pura ela só é obtida em laboratório. A água pura ou água destilada é usada na fabricação de remédios e em baterias de automóveis, por exemplo, e é imprópria para o consumo humano. Então, a água pura nós não podemos consumir. Ela só é usada para a fabricação de remédios e para bateria de carros, tá certo? Porque ela é tratada, ela é feita em laboratório. Dessa forma,
existe uma grande diferença entre água pura e água potável. Água pura, ela não pode ser consumida pelo ser humano, é só na fabricação de remédios e em bateria de carro. A água que a gente pode consumir é a considerada água potável, que é o que a gente vai ler agora. A água potável, ou seja, aquela que serve para o consumo humano, ela é incolor, ou seja, ela não tem cor, ela é inodora, ela não tem cheiro e contém sais dissolvidos nela. Essa água, ela não deve conter outras substâncias, nem micróbios que sejam prejudiciais à saúde. A água que bebemos tem alguns sais misturados e nós nem os percebemos. Os sais dissolvidos na água podem ser removidos por destilação. Destilação é o processo que consiste em se retirar tudo o que está dissolvido na água, tornando-a pura. Por isso que a gente não pode consumir, porque se tira tudo dentro da água, né? Através da destilação, que é aquecer a água até ela perder todas as substâncias, né, que estão dissolvidas nela. Então, por isso a gente chama de água pura, ou seja, ela não tem nada adicionado a ela. Aqui abaixo, nós temos uma imagem representando o processo de destilação, né? A gente tem aí os equipamentos que são utilizados em laboratório, né? A gente tem aí a numeração e a gente vai ver agora qual é o processo de destilação. Então, abaixo da imagem, nós temos um textinho que explica a destilação da água. O fogo aquece a mistura contida no balão de vidro. Veja aí o número 1, né? Ele está sendo aquecido pelo fogo. Essa mistura entra em ebulição, ou seja, atinge 100 graus Celsius, ela vai entrar em ebulição, ela vai ferver. E para a água transformar-se em vapor, subindo pelo gargalo. Então, quando ela se transformar em vapor, ela vai subir aí pelo gargalo da garrafa, que é aí o número 2. O vapor de água passa pela serpentina, que é a imagem 3, né? Essa serpentina aqui. Essa parte aqui, ó. Né? Isso aqui é a serpentina, é o número 3. Pelo tubo de vidro que fica ao redor da serpentina, passa a água corrente que sai da torneira 4. Então, a serpentina é essa parte em espiral que tem assim dentro. E esse vidro que está envolvendo a serpentina é por onde passa a água da torneira. Que vocês estão vendo aí a torneira no número 4, né? Colocando água. Essa água esfria a serpentina. O vapor de água que está passando pela serpentina também perde calor e volta para o estado líquido. Então, ela estava no estado de vapor porque ela foi aquecida. Então, quando ela entra em contato, né, com a água, ela vai esfriando. Essa água esfria a serpentina. O vapor de água que está passando pela serpentina também perde calor e volta ao estado líquido, formando pequenas gotículas que se acumulam na parte inferior dela, que a gente também vê aí, né? Essa água é chamada de pura ou destilada, que é a número 5. Então, essa água que está aqui nessa vasilha, né? Ela já está destilada ou pura, certo? A água da torneira que entra pela parte inferior do condensador sobe até a saída que fica na parte superior. Por fora da serpentina, escoa para um recipiente em que é armazenada para ser reutilizada. Então, essa água, né, que sobrou, ela vai ser reutilizada. É onde está aqui no número 6, onde tem a palavra recipiente, certo? Ela está mais aquecida do que quando entrou no condensador. Ou seja, ela está mais quente, mais aquecida, né? Ela vai ser reutilizada. A água pura é a que está aí na número 5, e a água 6 é a água que sobrou, que vai ser reutilizada. Então, veja só que para a água ficar pura, ela precisa passar pelo processo de destilação, que é quando a água é aquecida para que ela perda todas as substâncias
que tem nela, né, que sejam eliminadas todas as substâncias que estão na água e que ela, de fato, fique uma água pura para ser utilizada no processo de fabricação de remédios e nas baterias de carro. Lembrando que a água pura ela não pode ser consumida pelo ser humano. Aí agora a gente tem aí a atividade. E você o que acha? Você concorda com Guimarães Rosa, escritor brasileiro e autor desta frase? A água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade, só tem valor quando ela acaba. Então, veja só, essa frase é bem profunda para a gente refletir, né? A água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade. Ou seja, ele está dizendo que a água é de qualidade, né? Ela é como a saúde ou a liberdade. Só tem valor quando acaba. Aí você vai dizer aqui se você concorda com Guimarães Rosa, tá certo? Vai dar aí a sua opinião. Aí nós temos na página seguinte, né, a página 39, um pouco sobre Guimarães Rosa. Ele foi um dos mais importantes escritores brasileiros, escreveu contos, novelas, romances. Muitas de suas obras foram ambientadas pelo sertão brasileiro, com ênfase nos temas nacionais, marcadas pelo regionalismo. Sua obra que merece destaque por ter sido a mais premiada é Grande Sertão Veredas, publicada em 1956 e traduzida para diversas línguas. Então, aqui a gente tem um pouco sobre o autor dessa frase que vocês vão opinar, né? Aí, logo abaixo, nós temos aí o texto Água Servida, né? Eu gostaria que vocês acompanhassem aí junto comigo. Água servida é a água proveniente do esgoto doméstico ou comercial, que foi usada em vasos sanitários, chuveiros, pias de cozinha, máquinas de lavar roupas, etc. Foi utilizada de alguma forma, né? Então, ela é chamada de água servida. Esse tratamento consiste basicamente em passar o esgoto da cidade por uma espécie de grade onde são retidos os materiais em suspensão nele presentes. Esse material será depois recolhido e enviado a aterros sanitários. Em seguida, o esgoto é direcionado a uma represa especial, onde micróbios se alimentarão de grande parte do material nele contido. Em outra etapa, a água deve receber o cloro ao sair dessa represa e assim essa água será finalmente devolvida à natureza. Então, a primeira parte, né, é retirar todos os produtos sólidos, o lixo, né, sólido, e depois essa água é adicionada micróbios para eles se alimentarem de todas as substâncias que tem ali para que essa água fique novamente, né, boa para ser utilizada. Aí abaixo nós temos aí, né, uma estação de esgoto. Em alguns países, depois que a água servida é tratada, ela volta a ser usada na lavagem de pisos ou na irrigação. Na imagem, a estação de tratamento de esgoto ETE Barueri, no estado de São Paulo. Então, essa aqui é uma estação de tratamento de esgoto de São Paulo, né? Então, nós vemos aqui, ó. Então, essa água ela é reutilizada para lavar pisos, para irrigação de plantações, né? Mas não para o consumo, beber e cozinhar, né? Na página seguinte, nós temos aí uma atividade que é uma experiência que vocês vão realizar, né? É bem semelhante àquela que vocês fizeram do recipiente com água colorida, né? Da evaporação. Mas vamos ver aqui o que está indicando. Vamos reproduzir as condições necessárias para se obter água pura. Nós vimos o processo de destilação no laboratório. Aí agora nós vamos representar através dessa atividade. Com a ajuda de um destilador muito simples. Já sabemos que no ar existe vapor de água. Então, a gente não enxerga a água em forma de vapor no ar, mas a gente sabe que ela está presente, né? Então, para obtermos um pouco de água destilada, basta arranjarmos uma superfície bem fria, onde o vapor irá se condensar. Porque a água, ela está no ar em forma de vapor. Então, é uma água que está aquecida, né? Em contato com a vasilha
com um recipiente gelado, ela vai se condensar, que é aquele processo de condensação, que é do estado de vapor para o estado líquido, que a gente estudou. Aí, qual é o material que vocês vão usar? Bem simples. Uma vasilha de alumínio, que pode ser um refratário de fazer bolo retangular, que eu acredito que quase todo mundo tem, né? Então, uma vasilha de alumínio, uma água, pó de gelatina colorido, porque tem a gelatina incolor. Você tem que adicionar aqui o pó colorido, que pode ser de qualquer sabor, desde que seja colorido, né? Que tenha cor. Aí, qual é o procedimento? Primeiro, você vai lavar muito bem a vasilha de alumínio. Dentro dessa vasilha de alumínio, no número 2, você vai... Aliás, dentro da vasilha, não. Lave a vasilha muito bem. Aí, depois, no número 2, você vai dissolver a gelatina em água quente. Você vai botar água para ferver e vai dissolver essa gelatina dentro, até o pozinho desaparecer. 3, você vai despejar essa água na vasilha de alumínio e adicione a gelatina colorida que foi dissolvida. Então, depois que você dissolveu a gelatina na água quente, no fogo, aí você vai colocar água no recipiente de alumínio e depois você vai misturar a gelatina que você dissolveu na água quente junto com essa água. É o processo que a gente faz para fazer a gelatina normal, né? 4, tampe a vasilha e leve até a geladeira. Aí você pode tampar com papel alumínio ou com papel filme, alguma coisa. 5, aguarde por 2 horas aproximadamente. Então, você vai deixar essa vasilha lá na geladeira por 2 horas. 6, retire a vasilha da geladeira e coloque-a sobre a mesa na temperatura ambiente. A temperatura normal, você vai botar ela sobre a mesa. 7, após alguns minutos, observe a parte externa da vasilha, que é o recipiente de alumínio. Você vai observar. Aí, depois que você fez todo esse procedimento, aí você vai responder a letra A, B, C e D no seu caderno de ciências, ok? Não é para responder no módulo, não, porque fica muito bagunçado, porque não tem espaço. Então, letra A. Observe e descreva o que aconteceu do lado de fora da vasilha. Você vai descrever. Aconteceu isso, isso, isso. Eu pude observar isso, isso, isso. Você vai dizer o que você observou. B. Lave bem suas mãos, seque-as com uma toalha limpa e passe o dedo na superfície da vasilha. Então, com a mão limpa e seca, você vai passar o dedo na superfície da vasilha de alumínio. E vai levar o seu dedo à sua boca. E vai anotar o que você sentiu. Só isso. Você sentiu ao experimentar a água, né? C. Com base no que já aprendeu, o que você pôde concluir dessa experiência? Você vai dizer. D. Qual é a relação entre esse experimento que vocês fizeram e o ciclo da água? Qual é a relação que tem entre essas duas situações? A experiência e o ciclo da água que a gente estudou. E abaixo, a gente tem aí você o que acha. Com base no que você já conhece sobre o processo de purificação da água por meio de um destilador, como a água é purificada na natureza? Como é que a natureza consegue purificar a água? Você vai colocar aí o que você, de acordo com o que você aprendeu, o seu ponto de vista. Aí agora, na página seguinte, nós temos a atividade interpretando. Observe o infográfico e, com base em seus conhecimentos sobre o assunto, responda as questões a seguir. Então, nós já estudamos que o infográfico é um gênero textual onde se mistura imagens e legendas, né? E legendas explicativas. Então, você vai observar essa imagem, né? Esse infográfico, para depois você fazer a atividade de interpretação, porque a própria atividade já se chama interpretando. Aí tem letra A. Quais são os impactos da escassez da água? Escassez é falta, viu, minha gente? Quais são os impactos da falta de água? O que é que isso causa à população, né? E ao meio ambiente? B. Muitos fatores prejudicam a qualidade da água, que acaba sendo uma fonte de doenças. Que atitudes devemos ter em relação à nossa saúde e higiene pessoal e ao uso da água? C. Nas nossas atividades do cotidiano, como podemos fazer uso da água de maneira sustentável, ou seja, evitando desperdício?
Como é que a gente pode usar a água sem desperdiçar? Vocês vão escrever aqui, tá certo? Então, por hoje é só. Aí embaixo tem a sugestão de um livro, né? Por que economizar água? Aprendendo sobre o uso racional da água, São Paulo, Scipione, 2004. O livro ensina a importância de usar a água com inteligência, evitando desperdício e preservando a natureza. Eu não sei se esse livro está disponível para baixar gratuitamente, né? Mas eu vou dar uma olhada, caso tenha, eu disponibilizo para vocês, tá certo? Então, pronto, por hoje é só. A atividade da página 43 e até a 45, eu vou deixar para orientar na próxima aula, tá certo? Então, como a gente concluiu, né, por hoje ciências, nós vamos agora para a história. Na aula anterior de história, né, a gente trabalhou sobre a cultura afro-brasileira e as religiões que tem como origem, né, a África, de origem africana. Então, ficou para vocês realizarem, né, a atividade, use o dicionário na página 34 e fazendo história na página 35, e vamos relembrar, e a gente vai fazer a correção agora. Então, na use do dicionário dizia o seguinte: a religiosidade dos povos africanos está presente em diferentes aspectos da cultura brasileira. Receitas culinárias, instrumentos musicais, danças e até palavras em nossa língua. Consulte um dicionário e indique o significado das palavras de origem africana. Aí nós temos aqui axé, balangandã, macumba, saravá. Então, vamos lá para a primeira, né, que é axé. Então, no dicionário, né, aqui do material, como resposta aqui do material, eu vou ler para vocês. Mas lembrando que cada dicionário tem uma resposta, né, diferente, mas com o mesmo significado, com o mesmo contexto. Então, aqui diz que axé é força, vitalidade, energia, representa o poder de Olodumare, o ser supremo, e a união entre os homens, seus antepassados e a natureza. Às vezes também a palavra axé ela é usada como agradecimento, podendo significar tudo de bom, que seja assim. Também se tornou o nome de um estilo da música criado, na Bahia, né? Que é o estilo musical axé. Então, é esse o significado de axé, segundo aqui o meu material, né? O material do professor. Agora, a gente tem balagandã. É um ornamento composto por uma penca de figas, medalhas, chaves e outros objetos, geralmente de metal. É usado como proteção espiritual, especialmente em dias de festa. O nome refere-se ao ruído desse enfeite quando está no corpo de uma pessoa. Então, balangandã é um objeto, né, espiritual que eles usam para momentos festivos. Aí agora a gente tem macumba, né, a palavra macumba, que na verdade é um antigo instrumento de percussão de origem africana, utilizados em cultos afro-brasileiros. Outro significado é o ritual que é celebrado nesses cultos. Agora, muita gente, né, liga logo a palavra macumba a algo mal, né, algo pejorativo, uma seita, um grupo de pessoas que fazem coisas para o mal. Porém, a gente viu aqui que a origem é um instrumento musical, né, mas é usado, né, pelo senso comum como algo mal, né, que vai fazer malefício às pessoas. Mas aí vai da cabeça, da consciência de cada um, né, e a gente deve respeitar todas as religiões. Aí a gente tem aí a palavra saravá, que é uma interjeição usada como saudação amigável, o equivalente a salve, ou seja, bem-vindo. É falada quando uma pessoa chega em um culto afro-brasileiro. Também é usada como mantra em atividades religiosas, né, relacionadas a essas religiões de origem africana. Então, eram esses os significados. Se o que você encontrou no seu dicionário ou no Google, né, como eu disse que quem não tivesse dicionário poderia pesquisar, e estiver dentro desse contexto que eu li aqui, está ok. Aí agora, minha gente, tem a atividade fazendo história, que você ia pesquisar
Vocês iam pesquisar sobre os orixás em diversas fontes de informação, que podia ser livro, enciclopédia, revista, até mesmo a internet, né, que é a pesquisa mais rápida. Ia escrever uma história em quadrinhos relacionada a um desses orixás que a gente estudou na aula anterior. E iam enviar para mim a foto. Então, ainda, infelizmente, não me mandaram, né? Estou no aguardo. Uma parte mandou, outras não. Então, eu estou aguardando, né? Essa história em quadrinhos relacionada ao mito de cada orixá. Não é uma história que você vai criar com livre tema, não. O tema é esse, os orixás. Aí você vai pesquisar um deles que a gente estudou, né? E vai fazer uma história em quadrinhos e vai me mandar para que eu possa ver e corrigir. Aí agora, nós vamos relembrar. Você ia marcar com V as alternativas verdadeiras e com F as alternativas falsas. Então, a primeira era: apesar da diversidade de culturas, alguns temas são comuns nos mitos indígenas do Brasil. Então, aqui é verdade. A gente viu que existem povos indígenas com culturas muito diferentes, mas alguns mitos indígenas são semelhantes de povo para povo, né? Então, aí é verdadeiro. Os mitos dos povos nativos tratam, em outros assuntos, da origem dos tempos e de como os seres humanos aprenderam a realizar as atividades de seu cotidiano. Então, aqui também seria verdadeira, né? Você colocaria V. A outra: nas comunidades indígenas, o xamã ou pajé é responsável pela caça de grandes animais e a pesca em águas profundas. Então, isso aqui é falso, né? De acordo com o nosso estudo, o xamã, ele é um líder espiritual, né? Ele é quem vai ensinar também os mitos aos mais jovens. Ele é quem vai tratar de algumas doenças utilizando a medicina natural, né? Através dos seus conhecimentos. Então, aqui é falso. No Brasil, muitos africanos escravizados encontraram na fé a identidade que os unia, gerando força para resistir e continuar vivendo. Então, aqui é verdadeiro, porque apesar dos africanos, né, terem vindo de diferentes países da África, eles se identificaram na fé, né, eles se uniram pela fé, né, traziam culturas diferentes, de acordo, não é porque são todos africanos que têm o mesmo estilo de vida, as mesmas crenças, né, eles moravam em países diferentes. Então, eles tinham culturas diferentes, mas na fé eles se identificavam, eles se uniam. Então, aqui é verdadeiro. De tradição monoteísta, né? Lembrando que a gente já estudou o que é monoteísta, é acreditar apenas um Deus, né? Onde eles só acreditam em apenas um Deus. O candomblé tem por base o culto a uma única divindade, a qual teria criado o céu e a terra há milênios. Então, aqui é falso, porque segundo o nosso estudo, né, sobre o candomblé, eles não são monoteístas, eles são politeístas, eles acreditam em vários deuses. Então, aqui seria falso. A Umbanda é uma religião criada no Rio de Janeiro, no começo do século XX. Por sua enorme mistura de crenças, é conhecida como uma religião bem brasileira. Então, aqui é verdadeiro, né? De acordo com o que a gente estudou, essa alternativa aqui é verdadeira. Então, ficaria da seguinte forma: VVF, VFV. As alternativas ficariam assim, certo? Então, já que corrigimos a atividade, aí nós agora vamos fazer a abertura do capítulo 4 de História, né? E vamos ver aí o que preparamos para este capítulo. Leiam aí junto comigo. O capítulo final deste caderno apresenta, de maneira abrangente, os maiores credos monoteístas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Na parte final do conteúdo, disponibilizaremos um breve resumo sobre a influência das religiões cristãs na história da sociedade brasileira. E nós temos como título desse capítulo, né, Grandes Religiões Monoteístas, né? Lembrando que são religiões que cultuam apenas uma divindade, né? Eles acreditam em apenas um Deus, uma divindade. Então, nós vamos estudar essas grandes religiões que são monoteístas. Aí, para início, né, a gente tem uma imagem aí da Basílica de São Pedro, que fica no Vaticano, e a Mesquita de Badashi, no Paquistão.
E nós temos aí, sim, a Sinagoga de Praga, na República Tcheca. Então, são 3 imagens. Aí a gente tem a atividade para iniciar, que é de costume, né, em todo início de capítulo. Aí você vai responder no seu caderno de história. Você sabe a qual religião cada templo pertence? Então aí você vai responder de acordo com o seu conhecimento prévio. Se você souber, você vai colocar que conhece e dizer qual religião cada templo desse aqui pertence. Se você não souber, você vai ser claro e objetivo, né? Eu não conheço. Pronto. O outro pontinho. O que você espera encontrar nestes templos? Então, você vai dizer o que você acha que tem nesses templos, né? Aí vai ser de acordo com sua imaginação. As religiões citadas contam com muitos símbolos, festas e rituais. Você conhece algum deles? Caso conheça, cite alguns exemplos. Então, se você souber de algum símbolo religioso, alguma festa religiosa, né, que inclusive na nossa cidade tem, ou algum ritual religioso, você vai listar aqui, certo? Então, vamos agora, de fato, né, para os textos que trazem as informações. Então, nós temos aí gigantes da fé. Por quê? Porque são religiões que têm muitos seguidores, muito fiéis, né? Por isso que são gigantes da fé, o título do texto. Então, acompanha aí junto comigo. Judaísmo, cristianismo e islamismo são consideradas grandes religiões monoteístas. Os números dão uma ideia do tamanho desses gigantes da fé. O cristianismo é a maior religião professada do mundo, com mais de 2 bilhões de seguidores. Já os islâmicos ou muçulmanos ficam em segundo lugar, ultrapassando 1 bilhão de fiéis. Os judeus, em menor número, contam com 14 milhões de devotos. Então, por isso que eles são considerados gigantes da fé, né? Porque tem muitos seguidores, né? Em cada religião. E elas são religiões monoteístas, né? Que acreditam em um único Deus. Onde vivem os seguidores dessas religiões? Os cristãos habitam, em sua maioria, a Europa e a América. Então, é onde se encontra a maioria dos seguidores dessa religião, né? Do cristianismo. É no continente europeu e no continente americano. Já o islamismo se tornou um credo importante na Ásia, né? No continente africano, essas duas tradições contam mais ou menos com o mesmo número de fiéis. Os judeus, por sua vez, vivem principalmente em Israel e nos Estados Unidos. Então, veja só. Na Ásia, né? Aliás, no continente africano, existem as duas religiões, pessoas das duas religiões, tanto do cristianismo como do islamismo, né? Que a gente falou aqui. Já os judeus, né? Eles ficam principalmente em Israel e nos Estados Unidos. Além de acreditarem em um único Deus, essas religiões apresentam outros elementos em comum, que a gente vai ver agora. São 2 elementos, né? Nessas 3 religiões, eles têm esses 2 elementos em comum. Todas elas foram criadas na Ásia e consideram a cidade de Jerusalém, em Israel, um lugar sagrado. Porque foi o lugar onde Jesus nasceu, né? 2. Os 3 credos reúnem seus ensinamentos em grandes livros e acreditam que Abraão foi o seu primeiro patriarca, né? Aí a gente tem aí o significado de patriarca, que é o líder de uma família ou tribo. Então, eles têm esses 2 elementos em comum, né? Os principais ensinamentos estão num grande livro. Essas religiões todas foram criadas na Ásia, né? E elas têm tem a cidade de Jerusalém como lugar sagrado. Aí agora nós vamos falar de cada um em particular. Nós vamos começar aí a falar sobre o judaísmo, né? Discutir sobre o judaísmo. Então, vamos lá para a leitura, né? Falando um pouco sobre o judaísmo para a gente conhecer um pouco dessa religião.
O judaísmo, primeira religião monoteísta da história, ou seja, foi a primeira a surgir, foi o judaísmo, né? Ela foi fundada pelos hebreus, um povo da antiguidade que viveu na região da Palestina, que hoje é a atual Israel. Os hebreus acreditavam que tinham sido escolhidos para preservar a fé em Deus, também chamado de Lavé ou Jeová. Por essa razão, eles são conhecidos como povo escolhido. A Palestina, por sua vez, foi batizada de Terra Prometida, pois seria território reservado por Deus aos hebreus. E aí a gente tem, né, a imagem de pessoas que seguem a religião do judaísmo, né? Então diz assim, abaixo na legenda da foto. O judaísmo é a religião monoteísta mais antiga da história, inspirando muitas tradições do cristianismo e do islamismo. Na imagem, um grupo de judeus em oração na cidade de Jerusalém. Então, veja só que eles têm uma vestimenta própria, né? Tem o livrinho aí que eles acompanham os ensinamentos. Então, observem aí as características dessa religião, né? Continuando ainda sobre o judaísmo, diz o seguinte, na página 39. O livro sagrado do judaísmo é a Torá, que narra a longa história dos hebreus. Geralmente, essa obra é guardada com muito cuidado em uma sinagoga, que é um templo judeu. O rabino, que é o líder da comunidade judaica, deve conhecer com profundidade a Torá, que é esse livro sagrado, né, que conta toda a história dos hebreus. Então, ele tem que saber porque ele é o líder, né, para repassar para os demais. O judaísmo conta com figuras de grande importância religiosa. É o caso de Abraão, seu primeiro patriarca. Moisés, que libertou os hebreus do Egito, bem como os reis Davi e Salomão. São alguns, né, dos seguidores dessa religião que foram muito importantes, né, na história da religião. No início da era cristã, os judeus foram expulsos da Palestina e passaram a viver em diferentes lugares do mundo. Por quase 2000 anos, eles sofreram por dois motivos. Não contavam com um território próprio e eram vítimas de grande intolerância religiosa, que é uma coisa que a gente já estudou, né? O que é intolerância religiosa? É você não aceitar, não respeitar as outras religiões. Principalmente na Europa eles sofreram, né? Porque eles não tinham um território próprio e sofriam muita intolerância, né? Na Europa. Essa situação mudou apenas em 1948, quando foi criado Israel, um estado judeu onde se encontrava a antiga Palestina. No Brasil, os judeus chegaram em grande quantidade nos séculos 19 e 20. Hoje em dia, existem cerca de 100 mil seguidores do judaísmo no país, principalmente nas regiões Sudeste e Sul. O Bom Retiro, bairro da cidade de São Paulo, conta com uma importante comunidade de judeus, né? Então, o judaísmo ele veio chegar no Brasil só no século 19 e 20, né? Então, aqui a gente viu que tem mais ou menos, aproximadamente 100 mil seguidores aqui no Brasil dessa religião. Então, vimos um pouco agora sobre o judaísmo, vamos ver agora o islamismo, né? O islamismo, ele foi criado pelo profeta Maomé na Arábia. Então, o que é um profeta? É enviado ou mensageiro de Deus, aquele que transmite a palavra divina, então ele é chamado de profeta. No começo do século VII, né? O islamismo foi criado no começo do século VII por Maomé, na Arábia. O devoto dessa religião é chamado de muçulmano, que significa aquele que se submete a Alá, Deus em árabe. Alá é Deus em árabe. As palavras Islã e islamismo também indicam a submissão a Deus, ou seja, eles são considerados inferiores a Deus. Deus é o ser supremo, né? O livro sagrado dos muçulmanos é o Corão ou Alcorão. A gente viu que o livro sagrado, né, do judaísmo é a Torá. E o deles é o Corão ou Alcorão, que eles chamam.
termo que significa a leitura na língua árabe. Mesquita, por sua vez, é o nome dado ao seu templo, né? No caso do católico, a gente chama igreja, né? Ou capela, mas eles chamam o templo deles de mesquita. Mesquita, por sua vez, é o nome dado ao seu templo. A principal mesquita do mundo encontra-se na cidade de Meca, na Arábia Saudita. Todos os dias, os seguidores do islamismo devem orar 5 vezes, voltados para a Meca, né? Para a cidade. Pelo menos uma vez na vida, os muçulmanos também devem visitar esse lugar, caso tenham condições para isso. Assim como os judeus, os muçulmanos também foram vítimas de atos de intolerância. Hoje em dia, um problema enfrentado pelos fiéis dessa religião é a islamofobia, ou seja, o preconceito contra quem professa a fé no islamismo. Em muitos casos, as pessoas que apresentam uma opção negativa sobre o islamismo não conhecem sua cultura e sua história. Então, são pessoas que nem conhecem, mas já são preconceituosas, né? Aí nós temos aqui a imagem, né, de uma pessoa dessa religião. E abaixo da imagem da foto a gente tem a legenda que diz o seguinte: o islamismo surgiu na Arábia e foi fundado por Maomé, considerado profeta de Alá. Na imagem, observamos um muçulmano em um momento de oração. A gente tem aqui, né, a imagem dele fazendo a sua oração. Aí agora, minha gente, nós vamos fazer a atividade relacionada, né, ao que a gente estudou agora, ao que a gente leu, né, o que foi dito. E a gente tem aí a atividade da página 40, 45 e 46, que eu vou explicar a vocês. Essas atividades são relacionadas apenas às duas religiões que a gente estudou agora, que é o judaísmo e o islamismo. Mais para frente, nós vamos estudar o cristianismo. Mas agora eu vou explicar para vocês a atividade. Então, na atividade regionalize-se, diz o seguinte: segundo dados do governo brasileiro, no Brasil há pouco mais de 35 mil muçulmanos. Muitos deles são descendentes de sírios e libaneses, que migraram para o país na virada do século XIX para o século XX. Então, esses seguidores, né, da religião islâmica, que é os muçulmanos, eles são descendentes de pessoas que já seguiam a mesma religião e que vieram dos lugares que tem essa religião como cultura, né? Desde 2001, o número de convertidos ao islamismo aumentou, entre outras razões, pela construção de novas mesquitas no Brasil. Em Foz do Iguaçu, cidade do Paraná, que faz fronteira com a Argentina e o Paraguai, existe uma grande comunidade islâmica. Nesse município, é possível conhecer a mesquita Omar Ibn al-Khattab, inaugurada em 1983. O nome desse templo é uma homenagem a um poderoso governante da Arábia Saudita. E abaixo, né, nós temos uma imagem com a legenda: muçulmanos em oração, voltados para a cidade de Meca. A segunda maior religião do mundo, conta com mais de 1 bilhão de seguidores, a maioria no continente asiático. Aí vejam como eles se abaixam, né, em direção à cidade, né, o Meca, que é a cidade sagrada. Então, é um ato que eles fazem sempre no momento de orações. Aí, relacionado, né, a esse texto que a gente leu, vocês vão responder as questões aí abaixo. A primeira questão é: segundo dados do governo, quantos muçulmanos vivem hoje em dia no Brasil? Aí aqui você vai colocar de acordo com o texto que a gente leu. 2. Desde o começo do século XXI, o número de muçulmanos aumentou ou diminuiu no país? Indique um fator associado a isso. Isso também está dizendo no texto. Você tem que encontrar, né, a informação. 3. Qual é a origem do nome da mesquita da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná? Aí você também vai responder de acordo com o texto. Você lê novamente, né? Eu já fiz a leitura com vocês, mas vocês leiam novamente, porque ler nunca é demais. E na página seguinte, que é a página 41, nós temos a atividade.
Questão 1. Marque com a letra J as afirmações relacionadas ao judaísmo e com a letra M as informações ligadas à religião muçulmana. Aí a primeira alternativa é o Alcorão é o seu livro mais importante. Aí você vai dizer se o Alcorão pertence ao judaísmo ou à religião muçulmana. Aí você vai colocar J ou M. É considerado o povo escolhido por Lavé ou Javé. Aí você também vai voltar lá nos textos, se você não lembrar, e vai encontrar essa informação, se é do judaísmo ou da religião muçulmana. Por quase 2 milênios, não tinha um território próprio. Então, qual das religiões? É o judaísmo ou a religião muçulmana? Qual deles não tinha, né, o território próprio? Conta com um templo fundado em 1983 em Foz do Iguaçu. E a última tem uma grande comunidade no Bom Retiro, em São Paulo. Aí você vai marcar com J ou M. Na questão 2, diz o seguinte: muçulmanos e judeus contam com festas tradicionais, celebradas em diferentes países. Pesquise uma festa muçulmana ou judaica. Depois faça um breve texto apresentando essa celebração. Caso queira, você pode usar mapas, imagens e desenhos para enriquecer seu trabalho. No dia combinado, apresente a festa que você escolheu aos colegas. No caso, como nós estamos no momento de aula remota, não vai ter esse momento de apresentação, né? Mas você vai fazer no módulo e vai me enviar uma foto para eu corrigir. Então, se você quiser acrescentar como informa aqui, né, mapas, imagens, aí você pode colar essas imagens, esse mapa no seu caderno. Faz o texto aqui no módulo, porque tem um espaço para o texto, onde você vai explicar a festa que você encontrou, ou da religião muçulmana, ou da religião judaica. Se você quiser pesquisar das duas, também fiquem à vontade. E as imagens, aí você cola no caderno, porque aqui não tem espaço, né? Na página 42, nós temos aí a atividade Cri-Cri. E ela diz o seguinte: a mesquita é o templo dedicado aos seguidores do islamismo. Em geral, essa construção apresenta alguns elementos típicos, como os minaretes, que são as torres altas, os arcos em uma cúpula, que é o teto em formato esférico. Assim como a sinagoga, a mesquita não apresenta imagens ou desenhos de deuses. Observe algumas mesquitas famosas. Aí nós temos aí a mesquita na Turquia, a mesquita no Iêmen e a mesquita nos Emirados Árabes. Então, nós temos 3 mesquitas aqui em lugares diferentes, né? Aí embaixo diz assim: com base nas imagens, use a imaginação e faça o desenho de uma bela mesquita. Não se esqueça de desenhar os elementos típicos desse templo. Então, agora, inspirado aqui nos elementos que diz que tem que ter, né? Tem que ter as torres altas, os arcos e uma cúpula, que é o teto em formato. Espero que você vai fazer o seu desenho aqui, uma mesquita que você vai criar, de acordo com as informações que tem aqui, com essas imagens que vão lhe dar um norte. Então, por hoje, minha gente, é isso. Estou no aguardo, né, das atividades realizadas. E na próxima aula eu vou fazer a correção dessas atividades, né, das que der pra gente fazer de forma coletiva. E as individuais, vocês me mandam uma foto que no particular, no privado, eu respondo se estão ok ou se precisa melhorar alguma coisa. E na próxima aula nós vamos estudar o cristianismo, tá certo? Então, por hoje é só. Bom estudo a todos e até a próxima aula.